Olá, querido e querida do meu coração, tudo bem com vocês? Eu hoje quero compartilhar com você uma palavra maravilhosa do nosso Deus que vai trazer ao seu coração uma grande alegria, como trouxe ao meu coração. E o objetivo é esse: que tenhamos alegria completa no Senhor. Você tem alegria completa ou você gostaria de ter alegria completa? Então, se esse assunto diz respeito a você ou a alguém que você conhece, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para as notificações para que você possa acompanhar os outros vídeos postados no canal. Compartilhe essa mensagem, queridos. É importante que o maior número de pessoas possível conheçam o poder de Deus. E comente, queridos. Vamos interagir para que a gente possa avançar no conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Vamos então, queridos, para a nossa palavra, para esse momento especial, que nós vamos entender um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas eu quero hoje começar de uma maneira diferente, queridos. Eu quero hoje fazer com você um momento de gratidão. A gratidão precisa estar sempre presente nos nossos corações. E desta forma, queridos, nós engrandecemos o nome do nosso Deus em agradecimento a tudo aquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas, tem feito por nós e por tudo que Ele ainda vai fazer, tá bom? Vamos então agradecer a nosso Pai nesse momento tão especial em que estamos na Sua presença. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus eu quero Te louvar, Te glorificar, Te agradecer. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito em minha vida, Senhor, e na vida dos meus irmãos. Gratidão pela vida eterna, gratidão pelo sangue de Jesus. Gratidão, Senhor, por esse dia maravilhoso, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo. Gratidão pelo Seu provimento e suprimento, Senhor, em nossas vidas. Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Gratidão, meu Pai. Te louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. Nós somos eternamente gratos pela Tua bondade e pelo Teu amor. Aleluia! Amém, queridos? Deus é maravilhoso e nós temos que nos lembrar disso sempre e agradecer sempre pela Sua bondade, pela Sua graça e pelo Seu poder sobre as nossas vidas. Então, queridos, agora estamos prontos. Vamos lá, vamos ver o que a palavra tem para o nosso coração, aquilo que nós vamos aprender no dia de hoje. Eu quero falar com vocês hoje, queridos, mais um pouquinho sobre oração. Nós falamos sempre sobre oração, nós falamos sempre sobre fé, porque são coisas que têm que estar na vida do crente. Precisam estar nas nossas vidas, para que nós sejamos a cada dia mais edificados e guardados pelo poder de Deus, e que a cada dia a gente possa mais e mais entender a vontade do Pai e saber aquilo que Ele tem para nós, através de uma vida de fé e de uma vida de oração. Então, queridos, a gente sempre ouve, nós sabemos disso, que a oração do justo tem muito poder em seus efeitos, é muito eficaz. Mas muitas vezes não estamos usando esta oração. A oração que prevalece, queridos, é a oração do justo. Isso nós precisamos lembrar, saber com alegria e praticar com grande amor, porque é muito lindo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então, queridos, muito de nós não ora, a maioria de nós não ora, não tem uma vida constante de oração, a maioria de nós tem fé, mas nós precisamos unir a nossa fé e a oração, para que os resultados que nós esperamos aconteçam nas nossas vidas. Quando Jesus estava aqui na terra, quando ele andava aqui na terra, queridos, ele sempre chamava a atenção para a fé do outro. Nunca era a fé de Jesus que ele manifestava, que ele chamava a atenção. Ele chamava a atenção para a fé do outro. Por exemplo, ele disse, a tua fé te salvou. Ele disse, pequena é a tua fé, grande é a tua fé. Ele sempre dizia isso, queridos, que seja feito segundo a tua fé. Isso estava sempre presente na vida de Jesus. Jesus, o que acontecia com Jesus? Jesus, quando ele estava fazendo a sua obra aqui na terra,
ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Ele tinha certeza de onde vinha o seu socorro, do que, onde e como ele poderia recorrer a uma força superior. Então, por exemplo, ele disse lá: Pai, te dou graças, porque sempre me ouves, e eu sei que sempre me ouves. Então, Jesus tinha certeza que Deus sempre estava ouvindo as suas orações. E hoje, queridos, nós precisamos, eu e você, precisamos ter a certeza que Deus ouve as nossas orações. Nós precisamos chegar confiadamente ao trono da graça, sabendo que Deus é fiel, é verdadeiro e que a nossa oração tem muito poder e muito efeito na nossa vida. Isso é muito importante. Então, queridos, Deus, Jesus, nos deram carta branca para as nossas orações. Isso, queridos, é muito importante que a gente entenda. Nós temos carta branca quando nós estamos orando confiadamente. Vamos ver, queridos, o que está escrito no livro de João. Veja só o que está escrito aqui no livro de João, no capítulo 15. Vamos ver, queridos. João, no capítulo 15 e o versículo 7. Olha o que está escrito, veja comigo. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Olha que coisa maravilhosa. Pediremos o que quisermos e nos será feito. Essa é a promessa maravilhosa de Deus, do Senhor Jesus, para as nossas vidas. Isso é muito importante que a gente entenda, queridos, porque se permanecermos em Cristo, se permanecermos em Sua palavra, e se minhas palavras permanecerem em vós. Foi a condição que ele colocou. Se nós estivermos nele e ele estiver em nós, porque ele é a palavra e a palavra precisa estar em nós. Então, analisemos a nossa vida, queridos. Vamos refletir um pouco. Jesus é o nosso Senhor. A sua palavra está em nós. Nós permanecemos nesta palavra maravilhosa. Isso são coisas, queridos, que nós precisamos verificar e analisar nas nossas vidas. Jesus é a palavra e ele está em nós? Nós dizemos que sim. Nós somos de Jesus, nós temos uma Bíblia e nós dizemos que temos Jesus. Isso é muito importante que seja entendido e praticado, queridos, porque olha só, o conhecimento, a aceitação, a obediência à palavra é conhecer, examinar e aceitar o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. É aceitar aquilo que o Senhor tem colocado na vida dos seus filhos e que de forma maravilhosa a gente pode continuar avançando no conhecimento, no entendimento e na aceitação dessa palavra sobre as nossas vidas. Isso é muito importante. Essa permanência da palavra em nós, queridos, é que nos garante que o que nós pedirmos, ele vai fazer. Nós precisamos ter essa certeza quando orarmos, queridos, porque a nossa oração, nós precisamos ter a certeza que ela é eficaz e que o Senhor ouve a nossa oração e que, através disso, ele garante que o que eu pedir, que o que você pedir, ele faz. Isso é lindo e é maravilhoso. Então, queridos, não é um pedir aleatório, não é uma hora que eu quero, eu vou pedir, não. A gente tem que ter uma intimidade e uma comunhão com o nosso Pai, para que tudo se manifeste na nossa vida de forma maravilhosa e especial. E não é, queridos, só aquele negócio de pedir por necessidade, só quando eu estou precisando. Só aquilo que eu estou pedindo com urgência, que eu estou precisando, que está acontecendo um problema sério e eu preciso pedir. Não, não é isso. Nós precisamos ter vida de oração, uma vida de comunhão, de intimidade com o nosso Deus. Isso é muito importante. Nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos ter uma vida de intimidade, porque nós não podemos mais viver enganados. Se nós não tivermos relacionamento com o nosso Pai, se a sua palavra não estiver em nós, se nós não estivermos nesta palavra, nós estamos vivendo uma vida de engano, porque nada que nós pedirmos o Senhor vai fazer. Nós temos uma carta branca para pedirmos, queridos, como já falei.
mas isso é através da intimidade, da comunhão com o nosso Pai. Então não é um pedir por necessidade, um pedir aleatório. E uma coisa que a gente sempre ouve, queridos, é quanto tempo eu preciso orar? Quanto tempo eu devo orar? Isso não é importante, queridos, tempo de oração, mas sim a qualidade da oração. Por quê? Nós só vamos ter tempo de oração, nós só vamos ter prazer na oração quando nós conhecermos a quem nós estamos orando. Nós precisamos pensar nisso, porque, queridos, um exemplo que eu vou te dar. Para falar de um carro, por exemplo, ou de um móvel, de um relógio, por muito tempo, o fabricante fala. Se ele precisar falar 2 horas, 3 horas, ele fala, porque ele conhece cada peça, cada engrenagem, o que ele colocou, o que dá segurança, o que não dá. Ele explana isso por 3 horas ou mais, porque ele conhece todos os detalhes. E assim é conosco. Nós só vamos ter vida de oração, queridos, quando nós tivermos intimidade com o Pai e prazer na sua presença, para que a gente possa estar ali em comunhão e não por necessidade, não correndo, pedindo, sempre pedindo. Não é isso que a gente precisa fazer na presença do Pai. Então, queridos, se você tiver tempo para orar 3 horas, ótimo, maravilha. Se você tiver tempo para orar 10 minutos, é suficiente, porque Deus conhece o seu coração. E Ele sabe, queridos, que esses 10 minutos, com certeza, serão de extrema qualidade na presença do Pai. Isso é lindo, queridos. Então, nós precisamos entender isso, porque a gente só vai falar bastante sobre aquilo que nós conhecemos, sobre aquilo que está ao nosso alcance no conhecimento daquilo que nós estamos vivendo. Isso é muito importante que a gente entenda, que a gente conheça. Então, queridos, vamos ver um pouquinho do que está escrito lá no livro de Tiago. Vamos lá para Tiago, capítulo 5. Tiago. É muito importante que a gente conheça tudo aquilo que a Bíblia tem para nós, queridos, para que a gente possa entender tudo e montar assim, por exemplo, como se fosse um quebra-cabeça, montando as peças de forma ordenada, de forma que vai trazer proveito para nós, para as nossas vidas. Vamos lá, Tiago 5, capítulo 5, queridos. Vamos lá. Tiago, capítulo 5. Diz assim a palavra do nosso Pai. Olha que coisa linda que o Senhor tem para nós. Tiago 5, 13. Diz assim: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, esses lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Ó, que maravilha! Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Coisa maravilhosa, queridos. Muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Então, o que ele está dizendo, queridos? Olha só o que está falando aqui a palavra de Deus. Disse assim: alguém de vocês está sofrendo? Se está sofrendo, queridos, não é para ficar murmurando, para ficar reclamando. O que é para fazer? Está sofrendo? Olha lá o que está escrito. Faça oração. É simples assim. Está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Olha que coisa linda. Faz o quê? Cante. Está alegre? Cante. Está doente? Olha aqui, queridos, que coisa importante. Está doente? Chame os presbíteros da igreja. Agora, isso é uma coisa muito importante. Por quê, queridos? Vamos falar um pouquinho de uma coisa importante que a gente trate nesse assunto. Para você chamar os presbíteros da igreja, tem que estar congregando, tem que ter uma igreja. Isso, queridos,
Lança fora esse negócio, esse movimento que tem por aí dos desigrejados que não tem igreja e acha que não precisa de igreja, não precisa de congregar. Nesta hora, querido, qual que é a orientação? Está doente? Chame os presbíteros da igreja para orar. Então tem que ter uma igreja, isso é muito importante, queridos. Porque se nós analisarmos bem o que a Bíblia está dizendo, quem não tem uma igreja não tem direito a esse versículo. Porque como ele vai chamar um presbítero se ele não tem, se ele não reconhece um presbítero? Então, queridos, isso é importante. Isso foi só uma curiosidade que eu quis compartilhar com vocês, né? E ainda bem que Deus é misericordioso, porque quando algum desigrejado precisa de oração, nós temos que estar prontos para orar por eles, para que Deus possa fazer a obra nessas vidas. Então, queridos, está doente, chame os presbíteros da igreja. E o que diz aqui, queridos? E estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Queridos, e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Então, queridos, a oração eficaz, a oração que prevalece, salvará o doente, curará o enfermo. Isso é lindo, queridos. Então, e eu diz mais ainda, se tiver cometido pecados, serão perdoados. Olha que coisa mais linda, como Deus é maravilhoso, como Ele é misericordioso, como Ele é bom em todo o tempo, queridos. Então, já recebe a cura e o perdão, porque está se aproximando do Deus Criador. É maravilhoso, querido. Então, o que diz aqui? Confessai os vossos pecados uns aos outros. Então, queridos, é importante confessar os pecados uns aos outros, mas você, mais uma recomendação, procure o santo certo, querido. Não exponha a sua vida para qualquer pessoa, pessoas que muitas vezes não têm nenhum conhecimento da palavra, não têm amor de Deus, não têm temor de Deus, e você expõe a sua vida. Não faça isso, queridos. Veja bem com quem você vai confidenciar, conversar. Se você tiver um pastor, converse com o seu pastor. Converse com a sua pastora. Conversa com o irmão que você sabe que é abençoado. Mas não exponha a sua vida para qualquer pessoa, tá bom? Isso é só uma curiosidade também, que é muito importante que a gente atente para esses assuntos, né? É muito importante que a gente entenda algumas coisas que está escrito na Bíblia, queridos. Então, a gente precisa entender isso, que muito pode, em seus efeitos, a oração de um justo. Queridos, isso é importante demais. É muito lindo que a gente entenda isso. Então, o pedido do justo, a súplica do justo, a oração do justo tem muito poder em seus efeitos. Isso está lindo, isso é lindo. Então, está dizendo que a minha oração